Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje, estudando a revista de agosto de 1867, que contém 12 artigos valiosos, com temas diversificados, para que possamos melhor compreender a veneranda doutrina espírita e colocá-la em prática na nossa vida. Kardec vai começar com o artigo Fernanda, que era uma novela espírita, que naquela época essas novelas elas eram partilhadas, chegavam até os leitores através do chamado romance folhetim, eram impressas, e temos acompanhado ao longo da revista o interesse e a preocupação de Kardec no sentido de que o pensamento, as ideias espíritas chegassem ao público através de diversas formas, e sem dúvida a arte espírita era um desses instrumentos, um desses meios. Então nós vemos aqui Kardec comentando livros, Kardec chegando inclusive a fazer menção a teatro, hoje falando aqui desse folhetim romance. Kardec nos traz poesias na revista espírita, porque através da arte, através da literatura, o pensamento espírita também se espalha e vai tocando múltiplos corações. Vemos até hoje novelas e filmes que tratam da temática espírita, falam de reencarnação, de imortalidade, da influência espiritual, realmente aguçando o interesse e a curiosidade de muitos. Então Kardec, na revista, noticia este romance folhetim. Ele inclusive fala de que o pensamento espírita ali estava presente, mas ao final ele vai fazer 2 ou 3 correções. Kardec vai enaltecer, vai fazer elogios ao autor Jules Doinel, falando da coragem de trazer esse folhetim com essa temática espírita. Ele diz assim: mostra os puros e nobres sentimentos que esta crença pode desenvolver no coração do homem, a serenidade que dá nas aflições, pela certeza de um futuro correspondente a todas as aspirações da alma e dando plena satisfação à razão, porque o folhetim estava cuidando principalmente das relações do mundo espiritual com o mundo corporal. E ele diz que o assunto em torno do romance era muito simples, era justamente uma moça chamada Fernanda, e ela, que era muito amada pela sua mãe e pelo seu noivo, vem a desencarnar precocemente, e a partir de depois de aparições espirituais, ela passa a manter relações, manter esse diálogo do mundo espiritual na direção do mundo físico, principalmente com o seu noivo. Então o folhetim vai tratar dessa temática. Kardec vai transcrever alguns trechos do folhetim onde a ideia espírita está presente. Aqui ele cita um: desde a aparição de Fernanda, eu me tinha tornado um adepto resoluto da ciência de além-túmulo. Então, e ele vai dizer depois, o noivo, que a crença nos espíritos deve tornar a alma serena. E ela pede a ele para ir à casa da mãe, enfim, dar um recado, e de forma que o folhetim vai tratar de forma muito importante dessa interferência dos espíritos na vida corpórea, que é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita. Ela vai falar um pouco também aqui na obra da sua desencarnação. O autor cria, portanto, essa história, mas Kardec, mantendo sem dúvida fidelidade à doutrina espírita, até porque
Este folhetim chegaria a muitos espíritas e simpatizantes, e a Revista Espírita era a tribuna do espiritismo, meio pelo qual ele podia chegar a esses eventuais leitores do romance para fazer pequenas, como dizer aqui, pequenas correções. Então é o exame crítico que Kardec fazia, esse comprometimento com a doutrina, o que inclusive nos fala da possibilidade do espírita poder ler outras obras. Em nenhum momento o espiritismo nos impõe o progresso intelectual baseado apenas nas obras espíritas, mas o conhecimento espírita, a base da doutrina, vai nos dar lucidez, vai nos dar um bom conhecimento para que a gente possa separar o joio do trigo nessas leituras que individualmente nós vamos fazendo em nome do progresso intelectual, em nome da cultura geral que nós temos que buscar, selecionando, é claro, as chamadas boas leituras. Então Kardec vai destacar aqui que num dado momento da obra, o autor sugere que aquelas almas que atingiram a pureza das afeições, dos sentimentos, acaba, quando o espírito é perfeito, esquece os que amou para não pensar senão em si. Kardec já faz uma crítica, é claro, que o espiritismo não concorda com esse esquecimento das afeições. Nós sabemos que após a desencarnação, o espírito mantém essas afeições, afeições que muitas vezes poderá ter tido origem em reencarnações anteriores, almas que vão construindo esta afinidade ao longo de múltiplas vidas. Não teria sentido, portanto, que o espírito, após tornar-se perfeito, esquecesse aquele a quem ele amava. E também para pensar senão em si, quer dizer, a alma atinge a perfeição e continua egoísta. Então nós sabemos que o egoísmo é sinal de imperfeição. As almas que vão atingindo estas evoluções maiores, essas plenitudes espirituais, de onde estiverem no mundo dos espíritos, continuam amando aqueles que ficaram na Terra. E quanto mais equilibradas, mais evoluídas, portanto, menos egoístas e mais solidárias, elas naturalmente que dedicam parte de seu tempo para vir aqui visitar, acolher, inspirar, socorrer os parentes que aqui ficaram. Então Kardec faz essa primeira observação. E num dado momento, o autor vai dizer, estranhamente, de forma até contraditória, que a partir da morte ali dos personagens, ele diz que não acreditava nas existências anteriores, mas que eles, os personagens, reencarnariam posteriormente, a partir dali, como se aquela vida fosse a primeira do espírito criado por Deus. Então Kardec fala que é o contrassenso, se você admite a reencarnação para frente, não tem por que negá-la para trás nas vidas anteriores. Além do que, também um dos princípios da doutrina espírita, olhando as pessoas, os familiares, os amigos, os indivíduos, vemos que cada espírito está num determinado nível de consciência, nível de evolução, com comportamentos diferentes. Se nós não aceitarmos as vidas anteriores, que muitas vezes vão justificar estes níveis de consciência variada, nós vamos ter que admitir que Deus cria almas já com propensões, com qualidades boas e algumas com más, com má qualidade, com defeitos morais, porque basta olhar à nossa volta e vamos ver pessoas com personalidades, índoles e caráter diferenciados, e somente a reencarnação para nos explicar isso, ou seja, a bagagem, a história, a evolução que o espírito já vem fazendo ao longo das múltiplas vidas. E aí, por fim, num dado momento, o folhetim romance também fala daquele que morre sem batismo, jamais gozará da contemplação
divina, porque não recebeu o batismo. E aí Allan Kardec vai falar que a doutrina espírita está alicerçada nos ensinos dos espíritos, e isso através da universalidade. Ele novamente insiste nessa tecla, nesse ponto muito importante da doutrina. Ele reforça o que nós já citamos em outros estudos, que ele mantinha contato com aproximadamente 1000 centros espíritas. Muitos deles eram grupos familiares, mas ele submetia determinados temas a esses grupos, recebia deles comunicações espirituais, grupos que não se conheciam, não mantinham nenhum contato, e ele depois fazia essa triagem, e desses grupos diversos vinham temáticas, conceitos, afirmações doutrinárias na mesma linha, no mesmo sentido, e nunca os espíritos sinalizaram que o espiritismo aceitaria o batismo. Respeitamos determinadas posturas, determinadas crenças religiosas. Temos um respeito às religiões que assim pensam, mas o espiritismo não admite o batismo para que a gente possa ter depois a contemplação divina, ser considerado como filho de Deus, para alguns apagar o pecado original de Adão e Eva. Para nós, espíritas, todos somos criados por Deus na origem, como espíritos simples e ignorantes, de forma que já trazemos esta marca da paternidade divina, e todos caminharemos inevitavelmente para a perfeição relativa, para a plenitude. E o batismo na atual reencarnação ou em outras, nada tem a ver com essa paternidade divina, ou com essa salvação, entre aspas, ou com o nosso estado de melhoria, de bem-estar espiritual após a desencarnação. E temos algumas citações do Novo Testamento, onde no Evangelho de João, o próprio evangelista diz que Jesus não batizava. Nós sabemos que ele se submeteu ao batismo com João o Batista, justamente aquele que batizava, porque João era um símbolo, a água simbolizava limpeza. Esse ritual da limpeza com a água já vinha, era um culto antigo de tradições, seitas e crenças anteriores. E João o Batista propunha àqueles que estavam em erro uma nova vida, uma transformação, e com o batismo simbolizava uma espécie de uma limpeza, como que se a pessoa a partir dali começasse uma nova vida, começasse uma nova proposta de existência mais moralizada. Então havia este símbolo. Jesus se submete, porque estava nas tradições antigas de que o Messias viria, o Cordeiro que seria imolado e seria batizado. Então, para cumprir as profecias, Jesus consente. E num dado momento depois ele fala: venho para o batismo de fogo. E o Espírito Camilo, pela mediunidade de Raul, vai comentar depois esse batismo de fogo, essa simbologia, porque o fogo nas altas temperaturas, ele realmente é que permite nós forjarmos o tijolo a partir do barro. Então as altas temperaturas fazem que permite esta maleabilidade dessa matéria-prima para se tornar o tijolo. Então nessas altas temperaturas, simbolicamente, o batismo do Evangelho, entre aspas, faz com que a criatura humana possa se sensibilizar com as lições e ficar flexível, combatendo ainda os desvios morais. Sabemos que as altas temperaturas matam vírus e bactérias, então esse batismo de fogo para vir eliminar em nós as nossas impurezas morais, as nossas, entre aspas, bactérias morais. Então há esta simbologia do batismo de fogo, porque a lição, os exemplos de Jesus vêm justamente para esse batismo interior, não o culto exterior, a fim de que possamos rever as nossas atitudes, modificar e possamos alinharmos-nos com a moral cristã, para que possamos ter paz e plenitude. Então Kardec fazia essas considerações, e ele até diz que depois ele remeteu para a opinião pessoal do autor, e que o autor disse que quando inicialmente ele concebeu o folhetim Romance, ele tinha um conhecimento superficial da doutrina, e ele próprio disse, que a Kardec, que sabia
que tinha várias coisas a corrigir, tanto que ele pede a opinião de Allan Kardec, quer dizer, o autor do folhetim. Em nenhum momento Kardec elogia, se fez orgulhoso. Kardec o felicita, inclusive, pela sua franqueza, dizendo que justamente publicaria na Revista Espírita, conforme havíamos dito, para a instrução de todos. E ele finaliza aqui felicitando o folhetim pelo seu ponto de vista moral e filosófico. No próximo artigo, Simonet, um médium curador de Bordeaux, um determinado jornal vai falar de um julgamento do tribunal de Bordeaux, que eles maldosamente chamaram de o feiticeiro de Calderon, onde era justamente este médium de cura, Simonet, que fazia ou recebia de 1.000 a 1.200 pessoas por dia, e muitas delas eram de fato curadas. Ele que morava ali numa espécie de um castelo, e isto chegou ao conhecimento das autoridades. Que interessante aqui, na verdade não foram condenar o médium, mas os irmãos Barbier, que eram aqueles que exploravam o entorno da mediunidade de cura, primeiro trazendo ele, o médium, para morar no castelo e atrair as pessoas, de forma que eles, muitas pessoas ali vinham sem comer e sem beber, e eles criaram um negócio, um comércio para vender comidas e bebidas para aqueles que ali chegavam cedo, em razão da fama do médium, a fim de que buscar cura. Também diz que hospedavam e alimentavam ele ali no castelo, justamente para atrair as pessoas e criar este comércio ali próximo, além do tráfico de cartões, porque pessoas ali chegavam, e eles alegavam que para fins de organização eles vendiam um cartão, a senha, para se formar uma espécie de fila, ainda que no valor muito discreto, módico, mas havia um valor. E algumas pessoas começavam até a vender o lugar por questões mais caras, para ganhar dinheiro. Então este comércio que se criou no entorno da mediunidade é que gerou a condenação desses irmãos Barbier a 2 meses, um deles 2 meses e o outro 1 mês de prisão, e a multa de 300 francos. Inclusive o médium sequer foi indiciado, ele foi simplesmente ouvido como testemunha, onde ele confirmou a sua capacidade ou a sua mediunidade de cura, e em dado momento perguntado onde aprendesse tudo isto, em Allan Kardec. E mesmo, senhor presidente, eu vos digo com todo o respeito possível, pareceis não conhecer a ciência do espiritismo, eu vos aconselho a estudá-la. Eu não curo todo mundo, mas é preciso que eu faça curas, porque no dia em que a justiça veio, havia mais de 1.500 pessoas que esperavam a sua vez. Então Kardec noticia, vai falar aqui, afirmar a boa fé do médium, que segundo consta não prometia resultados, não cobrava nada, curava muitas pessoas, e inclusive Kardec recebe dos espíritos a sinalização do bom caráter desse médium, dizendo que não faltaria a ele assistência e proteção dos bons espíritos, que, conforme já vimos, eram atraídos pela sinceridade, pela boa fé, pelo desejo de servir desse médium de cura. Mas Kardec diz que depois ele recebeu a notícia, quando a revista espírita já estava ali no prelo para ser publicada, de que, por motivos que ele desconhecia, e para escapar dos ataques de que era vítima, por conta de todo esse sensacionalismo, ele acabou momentaneamente suspendendo esse trabalho de cura a que ele se dedicava. Então, muitas vezes, o médium de cura ou o médium com determinada projeção pela amplitude, pelo alcance da mediunidade, às vezes psicografia, etc., às vezes o médium tem que tomar muito cuidado com o entorno da tarefa, porque pessoas vão ali aproveitar para explorar, e muitas vezes criam, conforme foi dito aqui, esses comércios na fila, vendendo as coisas, por mais baratas que sejam, cria na mente daquele que ali está procurando a cura
que muitas vezes desconhece os mecanismos da cura, faz com que a pessoa compre, com que a pessoa gaste o dinheiro ali, no local, acreditando que este gasto possa de alguma forma gerar para ela êxito de cura. Então muitas pessoas acabam sendo, por não conhecer bem a doutrina espírita, acabam muitas vezes sendo até exploradas neste meio, não diretamente pelo médium. Mas o médium tem que ter este bom senso, essa responsabilidade de saber o que está acontecendo à sua volta, de conhecer melhor as pessoas que o acolhem, as pessoas envolvidas na tarefa e que vão ajudá-lo, seja mediunidade de cura ou outro tipo de mediunidade. Vimos alguns trabalhos começarem a ruir justamente por conta dessas pessoas que se agrupam em torno do médium. O médium invigilante, consciente, às vezes, direta ou indiretamente, vai permitindo algumas coisas e o trabalho vai perdendo esta qualidade espiritual. Com o passar do tempo, perde-se este vínculo, esta sintonia com a espiritualidade superior, e outros espíritos que já fomentavam esta desordem, esse descuido moral, aproximam-se, vinculam-se psiquicamente ao médium e àqueles que estavam ali no entorno, e a direção do trabalho espiritual agora passa a ser feito por entidades inferiores, e muitas vezes o médium e as pessoas que estão juntas entram num estado de fascinação tal que sequer percebem esta mudança de direção espiritual, que naturalmente vai comprometer a qualidade, os resultados. Muitas pessoas que estão próximas ou que acompanham à distância percebem, mais lúcidas, esta queda moral do trabalho, tentam às vezes fazer advertência, mas porque muitos ali fascinados rejeitam qualquer tipo de ajuda. Então este caso real é um alerta ainda muito útil. Hoje temos menos médiuns de cura, menos médiuns que produzem esses fenômenos mais ostensivos, que chamam mais, atraem mais a curiosidade das pessoas, mas mesmo assim há que se ter todo cuidado, e a gente tem que tomar cuidado, portanto, muitas vezes não na questão central da tarefa, que às vezes é desenvolvida na casa espírita, mas tomar cuidado com as pessoas que se aproximam e no entorno, ao redor dessas tarefas, que às vezes ali o descuido, a invigilância permite que os espíritos inferiores comprometam a qualidade daquela tarefa. Depois temos o artigo Entrada dos Incrédulos no Mundo dos Espíritos. Kardec traz duas narrativas, duas comunicações. A primeira delas, mais intensa, do que os espíritos deram um pseudônimo, um apelido ao espírito, Dr. Cláudius, porque o designaremos sobre o nome de um médico que era, talvez fosse alguém muito conhecido, e os espíritos não quiseram identificá-lo, médico, materialista, que havia morrido há algum tempo por uma afecção orgânica e se manifesta através do médium num estado de profunda confusão, dúvida e sofrimento. Recomendo a leitura, e vocês podem acessar a revista, quem não a tem impressa, pode acessá-la pelo site da Federação Espírita Brasileira ou pelo kardecpedia.com, onde estão ali as obras de Kardec, inclusive a revista, relembrando que estamos estudando agosto de 67. E o Espírito vai aqui falar da dúvida, da incerteza, do seu tormento, e às vezes ele fala assim, que há de verdadeiro e de falso na existência humana, na criação, na criatura, no Criador. A matéria é mesmo verdadeira, a ciência é uma verdade, a alma existe, o Criador, a divindade não é um mito. Matéria, tudo é matéria. Entretanto, a invocação a Deus veio-me à boca. Depois, já em dúvida, no estado de confusão, nem tudo é matéria. Mas se eu sou, nem tudo acabou com o corpo. Estou morto mesmo? Há dúvida, em resposta a todas as minhas secretas aspirações. Mas se eu sou, ó meu Deus, vejo que mesmo materialista, em alguns momentos, esta dúvida diante da dor, este apelo a Deus,
Que longa negação de vossa sabedoria, de vossa bondade. Duvidei de vossa sabedoria. Duvidei, a dúvida me persegue e me castiga. Prefiro 1000 mortes antes do que a dúvida em que vivo. Encontro antigos amigos, mas eles já morreram antes, né? Então ele começa a questionar em alguns momentos a própria sanidade, né? Mas ele sente que, vendo-o hoje, reparando pouco a pouco, talvez um dia eu seja digno de ver e fazer o bem. Aí vem uma nota de Kardec muito instrutiva, de bastante qualidade, mas a gente pode aqui perceber a dor deste espírito, que é um sofrimento das pessoas materialistas, que negaram a Deus, acreditavam que a vida era produto do acaso biológico, e nem todas, mas algumas acabam vivenciando uma vida de pouco comprometimento moral. Já que tudo vai acabar logo mais, tendem a levar uma vida muito desregrada do ponto de vista moral. Certa feita, eu ouvi um companheiro, grande trabalhador da doutrina, como a gente reencarnou já múltiplas vezes, como é que o espírito vem materialista para a existência? E aí o nosso companheiro Jorge Larrat fez 2 observações. Primeiro, que eu acho interessante, que às vezes este conhecimento, esta reflexão em torno de Deus, ela foi muito superficial, porque há pessoas que vão às religiões, dialogam sobre Deus, mais por pressão da família, por formalidade, por convenção social. Então o espírito vem a muitas reencarnações, às vezes dentro de uma família, dentro de um sistema religioso, mas fica na superficialidade, não introjeta, não para refletir sobre o divino, né, sobre a criação de Deus, a paternidade divina. Então isso fica em nível de superficialidade para o espírito, o que o predispõe a ter uma vida materialista, né? E outras vezes são espíritos que em vidas passadas, e a gente vê a história de algumas religiões, e aqui é uma constatação histórica, até porque pela reencarnação muitos de nós estamos inseridos nesse passado da humanidade, foram espoliadas pela religião. Então, quantas pessoas foram mortos, tiveram muitas vezes a vida espoliada, muitas vezes a própria esposa foi vítima de delitos sexuais dentro de determinadas instituições religiosas. Então a alma traz feridas causadas pelo abuso da religião. E o problema não é da religião, são dos homens que estavam nesta religião. E trazem, portanto, esta amargura, este sofrimento, esta aversão à religião, à espiritualidade, porque no inconsciente trazem este drama íntimo ainda não superado. Então eles fogem de todo assunto que diz religião, por Deus. Então eles procuram se afastar e adotam esse comportamento materialista por conta desses conflitos que ainda pulsam em suas almas. E a gente vê aqui esta narrativa do sofrimento do espírito. São espíritos que sofrem, não percebem que morreram, ficam como se fossem vivos durante muito tempo no mundo espiritual. E a ação da mente é interessante, porque muitos que se acham vivos, a barba cresce, o cabelo cresce, a roupa criada inconscientemente pela mente. Lembramos do livro dos médiuns, o laboratório do mundo espiritual. O espírito cria, plasma, consciente ou inconscientemente. A roupa se desgasta, porque ele se acha vivo. Ou muitas vezes está neste estado de confusão, de dúvida, o que é para o espírito, como diz aqui o doutor Cláudio, um sofrimento intenso. Estou vivo, estou morto, e meu corpo, né? Deus existe, não existe? Que vida é esta? Estou falando através de quem? Referindo-se ao instrumento mediúnico. Então, e Kardec vai falar justamente que este doutor, pela doença que teve, ele recebeu da divindade um chamamento para despertar, para sair do materialismo. Às vezes, muitas situações da vida, reveses, são
chamamentos para que a gente possa rever os próprios conceitos, os próprios valores, o rumo existencial. Mas apesar desses chamamentos, nem todos param para fazer essa reflexão. Por isso aquela lição do Evangelho, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Kardec fala que ele morreu e regressou ao mundo espiritual como cego espiritual. Muitas das curas que Jesus fazia dos cegos físicos, a benfeitora Amélia Rodrigues, pelo Divaldo Franco, fala sempre desta ser pior do que a cegueira física, é a cegueira espiritual, que realmente compromete os nossos passos e durante muito tempo, até a nossa despertar da consciência e a nossa mudança de postura, causa-nos muito sofrimento. Mas o próprio Espírito, em dado momento, entrevê: um dia eu irei fazer um bem, um dia eu serei digno. É o potencial divino em nós, que sempre nos impulsiona para a frente, sempre nos traz uma luz de esperança para que a gente confie que o nosso futuro realmente será melhor, né? E ele diz assim: e quando o espírito tem acesso a essa luz espiritual na erraticidade ou em vida, né? E ele vai voltar à Terra com intuições e aspirações muito diversas, né? Então, essa luz espiritual, este acesso ao conhecimento hoje com o conhecimento espírita, por exemplo, que temos, estudamos, estamos convictos, certamente não voltaremos numa outra reencarnação incrédulos, materialistas, ateístas, porque o nosso estudo deve ser não de superficialidade, mas de profundidade. De profundidade. Então isso já vai fazendo parte do nosso patrimônio intelectual. E nos dias de hoje, já não temos mais como outrora aquelas ações de determinadas religiões que espoliavam, que matavam, que condenavam e que infelicitavam a muitos. Então, não traremos mais esse trauma na alma que nos faça, numa futura reencarnação, fugir deste senso, desse compromisso religioso, dessa visão espiritual da vida. Porque, como diz Kardec aqui, já tivemos contato com a luz espiritual. E isso realmente fará este estudo da doutrina, apropriar-se desse conhecimento que toca, como vimos, a razão e o coração e nos convida a ser melhor, né? Certamente isso é um marco renovador para o nosso futuro, né? Então isso é muito importante. E aí Kardec ainda fala de um operário de Marsella que também se comunica e estava nesse estado de confusão. Via um espírito ao lado dele, um raio luminoso, mas não entendia bem o que era. Não creio nos espíritos, vejo-me duplo, porque ele olhava para o corpo físico morto e olhava para o corpo espiritual, o que gera em muitos espíritos esta confusão, que se olham, tateiam-se e olham acreditando que o perispírito é o corpo físico, então se acham vivos ou ao menos ficam neste estado de dúvida. Minhas ideias ainda estão confusas, mas sinto que eu preciso obedecer esse espírito. Vou esforçar-me para ganhar as suas boas graças. E aí, Kardec comenta aqui que há poucos dias 6 operários tinham morrido e que foi um destes, né, no desmoronamento de uma ponte que se comunicou. E aí o guia do médium que dá uma comunicação muito interessante, dizendo: este espírito foi conduzido a ti para exercitares a tua caridade. Para isto, cara irmã, toma-o sob a tua proteção, né? Que reconheço ser fraca, mas sustentada por tua fé, esse espírito em breve verá luzir a aurora de um novo dia. Eu achei interessante porque o espírito do médium fala que esse espírito foi conduzido a ti para exercitares a caridade. E quem trabalha em reunião mediúnica, quem é médium, sabe que muitas vezes ao longo do dia, no dia da reunião, às vezes até mais longo, dias anteriores, determinados espíritos em sofrimento, em dúvida, se vinculam ao psiquismo do médium, muitas vezes sob a ação da espiritualidade superior. E o médium já começa a sentir a presença desse espírito.
2 dias, 3 dias antes, pensamentos, ideias, sensações, dores. E depois chega no dia da reunião mediúnica, o médium dá a comunicação. Às vezes os médiums menos experientes até acham que é animismo, porque não, eu estava com esse pensamento ontem, com esta sensação, etc. E muitas vezes vai percebendo e vai sabendo distinguir, porque o médium já está exercendo a caridade, não é só na hora da reunião, mas às vezes antes, pela sua possibilidade mediúnica, muitas vezes pela sua qualidade moral, gerando uma atmosfera, um campo psíquico de qualidade, esse espírito já fica vinculado a ele e ali já começa o exercício da caridade. Horas, dias antes da reunião mediúnica, acolhendo psiquicamente esse espírito. Muitas vezes o médium mais estudado, mais experiente, já sente, já percebe este envolvimento e ali já deve tentar manter um diálogo mental superficial, não muito profundo ainda, sereno, tentando acolher este espírito em boas vibrações na oração, até a culminância da tarefa na reunião mediúnica. Então esta é uma faceta muito interessante, que às vezes nos esquecemos e que muitos médiuns se prestam a esse tipo de, entre aspas, de serviço adicional em nome da caridade. Alguns médiuns não têm muitas vezes essa condição, e muitas vezes não tem essa característica da mediunidade. Por vários fatores, são instrumentos apenas na reunião. Embora o médium tenha que estar sempre vigilante, estudando, é médium 24 horas, né? Por isso que se espera do médium essa lucidez, como foi dito aqui. Alguns inconscientemente vão receber esta imantação psíquica de um espírito para o trabalho na reunião mediúnica, outros conscientemente farão isso, perceberão este envolvimento, saberão acolher este espírito, estarão mais cuidadosos dessas horas e dias que antecedem a reunião, para que lá haja esta culminância do acolhimento e do diálogo com esse espírito. Em situações excepcionais, diga-se de passagem, às vezes o médium, nesse intervalo da reunião mediúnica, até chegar o dia, ele pode ter um evangelho no lar em casa, não que vai dar comunicação, porque não é a hora apropriada, somente em situações muito excepcionais, mas às vezes ao ir à casa espírita, ou ao fazer o evangelho no lar em casa, ao ir à casa não para o grupo mediúnico, mas para o estudo ou outra tarefa, este espírito que estava ali imantado ao seu psiquismo, agora fica no psiquismo da casa espírita, já devidamente acolhido pelos benfeitores espirituais, porque os trabalhos de socorro, é claro, não se dão apenas naquela 1h30, 2 horas de reunião mediúnica. O trabalho da espiritualidade superior é permanente e intenso, e sabemos que começa antes e prossegue depois da reunião mediúnica propriamente dita. Então, não é uma situação descartável esta hipótese do médium, seja no evangelho no lar, seja numa outra tarefa da casa espírita que ele vá, este espírito imantado ao seu psiquismo ali já receba o socorro espiritual e seja desligado. Agora, se a tarefa mais próxima é a reunião mediúnica, às vezes acontece desse desfecho ali na reunião mediúnica, muitas vezes dando passividade, psicofonia através dele próprio. Já está vinculado ao seu psiquismo, mais fácil, ou se ele não for médium de psicofonia, pode ser atribuído, designado um outro médium para essa tarefa. Então é algo muito interessante. Depois tem assunto variedades. Kardec vai trazer aquele assunto da Liga do Ensino, que ele já havia deixado no campo da neutralidade, que ele não conhecia muito bem, de março e abril de 67, que ele não queria induzir leitores a formar determinado tipo de opiniões. Ele recebe uma notícia de uma campanha desta Liga de Ensino, convidando as pessoas, porque eles estavam fundando uma biblioteca popular e queriam que todos tivessem acesso à instrução e educação. Kardec aproveita para enaltecer essas boas práticas. Depois também um artigo mais simples, Senhora Walker, doutora em cirurgia. Kardec vai noticiar esta médica que veio até o Hospital da Caridade, é doutora em cirurgia,
e que durante a Guerra da Secessão dos Estados Unidos dirigiu importante serviço de ambulâncias. E aí Kardec fala porque isto vem ao encontro da igualdade da mulher perante a ciência. Vimos na Revista Espírita recente, de junho de 67, a emancipação da mulher. Em janeiro de 66, ele cita aqui, As Mulheres Têm Alma, onde Kardec, com muita coragem, muita ousadia moral, já era defensor dos direitos da mulher, até porque é um dos princípios da doutrina, está em O Livro dos Espíritos, a lei de igualdade, né? A igualdade das mulheres e dos homens, até porque o espírito não tem sexo, reencarna no masculino e no feminino, de acordo com as tarefas que tem que executar e as suas necessidades evolutivas, conforme questões 200 a 202 de O Livro dos Espíritos. Então Kardec aqui é uma forma de dar andamento, reforçar este pensamento espírita de que não deve haver nenhum preconceito e nenhuma distinção em termos de direitos, né, de oportunidades para as mulheres. E se ainda hoje temos comportamentos machistas, misóginos, isso ainda decorre da imperfeição moral das criaturas humanas, mas naquela época, meados do século XIX, onde estava palpitante esta questão, e a maioria ainda tinha um pensamento patriarcal, machista, Kardec já teve a coragem, na Revista Espírita, porque no Livro dos Espíritos eram os espíritos respondendo. Agora na Revista Espírita era Kardec dando vida à sua voz para enaltecer o direito e a igualdade entre as mulheres e os homens. Muita coragem. Depois Kardec também vai trazer uma notícia positiva de o imã, grande esmoler do sultão, que é justamente este sultão que veio a Paris, muçulmano, sucessor de Maomé, visitar um país cristão, fraternizando-se com o soberano cristão. Aí Kardec fala, é um sinal do progresso das ideias. Um dia haverá esta unificação de crenças e todos reconhecerão a existência de um só Deus para todos os homens. Então Kardec já via com bons olhos esta aproximação religiosa. Hoje se fala em diálogo interreligioso, este romper com estes preconceitos religiosos de pessoas que criam distinções, guetos, divisões, ódios, guerras em nome da religião. Podemos dar o nome que quiser, Alá, Jeová, Deus, importa, Deus é um só, todos somos filhos de Deus. E essas diferentes religiões aqui na Terra existem por conta ainda da Terra ser um mundo de diferentes níveis de consciência. Cada qual procura a religião que ele possa melhor gerir na sua intimidade, mais compatível com os seus conceitos, com as suas escolhas, né, com a sua razão. Então, por conta desses diferentes níveis, existem essas diferentes religiões, de forma que devemos caminhar para este respeito, para este diálogo interreligioso, olhar o outro como irmão, independentemente de crença religiosa, independentemente de gênero, independentemente de raça, de etnia, etc. Deveremos caminhar para esta fraternidade, que é, conforme diz Kardec, na terceira parte da obra Gênese, será a grande pedra angular do mundo regenerado. Então já dissemos aqui, no mundo regenerado não é que haverá uma única religião. Isto é para os mundos felizes, onde aliás nem há já uma religião formal, nem templos de pedra. Lá o único templo é o coração, é a intimidade de cada um. E a única religião é a crença em Deus e a prática do bem. Mas caminhamos para isso, demorará. Aqui na Terra, ainda no mundo regenerado, haverá digamos assim, diferentes tipos de religião para ainda acomodar e acolher esses níveis de pensamento e de emotividade. Mas o que vai haver no mundo regenerado, que se espera, é esta fraternidade, é este respeito, é esta convivência pacífica, nos olhando como irmãos, com profundo respeito, independentemente da escolha religiosa que o outro faça. Depois tem aqui a força do remorso.
Jean Rizak, um estudo moral. É um caso bem interessante, porque nos fala justamente de uma pessoa que ele nomina aqui, é um operário, que praticou um homicídio. Ele trabalhava junto com um amigo, ele recebeu o dinheiro dele e do amigo, gastou o dinheiro do amigo, e para não se ver mal diante da lei, ele praticou um homicídio do amigo, né, desta pessoa que trabalhava com ele. E a lei humana não descobriu. E só que passado 12 anos ele ainda trazia um remorso imenso. Diz aqui que ele, vez que outra, via o espectro, ou seja, entre aspas, o espírito da vítima atormentando, o remorso, as aflições, a ponto de ele voluntariamente, para apaziguar a própria consciência, buscar as autoridades e confessar o crime. Aí vem duas extraordinárias comunicações espirituais, trazendo aqui verdadeiras lições sobre o remorso, o senso moral, a consciência, esta noção do bem e do mal. Nós recomendamos o estudo das questões 629 a 646 de O Livro dos Espíritos, que vai fazer esse estudo do bem e do mal. A questão 630 fala que o bem é tudo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo o que dela se afasta. Na comunicação, os Espíritos vão falar disso, né? Como sabeis, cada ser tem a liberdade do bem e do mal, o que chamais de livre-arbítrio. O homem tem em si a consciência que o adverte quando fez o bem ou fez o mal, cometeu uma ação má ou negligenciou a fazer o bem. Sua consciência que, como guarda vigilante, encarregado de velar por ele, aprova ou desaprova sua conduta. A consciência produz dois efeitos diferentes: a satisfação de haver agido no bem, a paz que deixa o sentimento do dever cumprido, ou o remorso que penetra e o tortura, né? E isso tem muito a ver, dizem os Espíritos, com o senso moral que cada um está. Depende da moralidade do senso moral. Quanto mais atrasado o espírito, naquele momento, menos a consciência o adverte, porque ele ainda não tem esse senso moral mais aprimorado, dentro dele não está muito bem definido este o bem e o mal. Embora a gente vá ver aqui nessas próprias questões citadas, né, primeiro que todas as pessoas têm condições de praticar o bem e o mal, né? E aqui o mal é a ausência do bem. Isso é muito importante. E num dado momento o Espírito diz que os espíritos são criados simples e ignorantes e que pouco a pouco eles vão desenvolvendo esse senso moral. Mas a questão 636 é interessante, que diz assim: o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Se a pessoa errou, embora a consciência naquele momento não aponte como erro, o mal é sempre mal e o bem é sempre bem diante da lei de Deus. Esses espíritos, que ainda não têm essa consciência, desencarnarão e a lei de Deus promoverá muitas vezes essas expiações compulsórias, quando o próprio espírito não percebe que errou, não percebe, e aí vem para essas expiações compulsórias. Quando percebe, ele próprio pede as expiações voluntárias, porque haverá de reparar, conforme fala a comunicação espiritual. Então o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal, o erro é sempre o erro. À medida que nós vamos tendo mais senso moral, naturalmente que a consciência começa a agir. Porque há aqueles em que a consciência, a pessoa erra, acha que está certo e continua errando. Há aqueles que a consciência vai despertando e ela aponta: você errou, você poderia ter feito melhor, poderia ter cumprido melhor com o seu dever moral, e aquilo o incomoda. E quanto mais o senso moral é aprimorado, naturalmente que mais a consciência exerce esse papel, porque não é Deus que nos julga. Quando voltamos ao mundo espiritual, é a consciência. Agora, face a face com nós próprios, sem o verniz e as justificativas do mundo, vamos rever as nossas atitudes e a nossa consciência vai apontar. O importante desde já é a chamada consciência espírita. Hoje nós temos
uma boa noção do que deve ser feito e o que não deve ser feito. Que a omissão no bem é um equívoco, é um mal. Então hoje a nossa consciência já está mais desperta. E em vida ainda, quando falimos, erramos, nos omitimos, a consciência já aponta. E ficamos nesse estado de... vem o arrependimento, puxa, a vida não agi bem, a expiação, o sofrimento moral e logo após percebemos a necessidade de reparação. São as 3 situações que Kardec estuda na obra O Céu e o Inferno, na primeira parte, no item, o Código Penal da Vida Futura, se eu não me engano no capítulo 6º ou no capítulo 8º. E a gente sabe que a partir do erro teremos que passar pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação. Com a consciência espírita, a gente já erra, pô, errei. A gente já se arrepende, vigilantes para não repetir o erro, e sofremos moralmente, mas não fazemos desse remorso uma lamúria improdutiva, uma culpa doentia que nos adoece, que não nos leva a lugar algum. Não deveria ter feito, por que eu fiz? A pessoa fica lamuriando, lamentando, sem nenhuma atitude positiva que a faça libertar-se desse remorso, que é a reparação. Se a gente fez algo de errado a alguém, vamos lá com humildade, pedimos desculpas, procuramos reconciliar. Ah, mas se a pessoa não quiser se reconciliar comigo? Nós fazemos o bem à vida, a outros, porque conforme Simão Pedro, em sua carta, primeira carta, capítulo 4, versículo 8, nos ensina, o amor cobre uma multidão de erros. Então, a gente vai ficando mais atentos a este juiz interno que nós temos, que é a consciência. A quem mais foi dado, mais será pedido. Então, que tenhamos mais vigilância, né, a partir das atitudes. E ao apontar o erro, não é flagelar-se, né, castigar-se, é simplesmente reconhecer o erro, arrepender-se, atentos para não repetir. Há ali um sofrimento moral, né, a partir do momento que o nosso senso moral, a nossa consciência demonstra que não deveríamos ter feito, a gente se infelicita, puxa, por que eu fiz isso, por que eu falei aquilo, por que eu me descontrolei, depois eu magoei a pessoa, fiz uma opção equivocada, a gente vai e repara em vida, porque senão ficamos pendentes na consciência e com a lei de Deus, teremos que cedo ou tarde nos arrepender, expiar e reparar. Muitas vezes no mundo espiritual percebemos e voltamos para as chamadas expiações voluntárias. O próprio Espírito percebe que necessita reparar, né? O que faz com que, em tese, o Espírito venha mais fortalecido e com mais aceitação em torno daquela expiação. Em tese, às vezes, quando é imposta, porque ainda o senso moral é pouco desenvolvido, mas a lei de Deus impõe, normalmente tende a vir um espírito mais difícil, um pouco mais revoltado. Não é uma regra geral para todos os casos, mas a gente às vezes percebe pela postura da pessoa, às vezes é possível. O que não é tão importante, saber se é uma expiação voluntária ou imposta. Então, este é um caso muito interessante para que a gente possa realmente não abafar o erro, não se punir, não optar pelas fugas psicológicas, optar pelas anestesias, o excesso de medicamento, o álcool, a droga, os prazeres responsáveis para ir anestesiando a consciência. Repetimos, à luz da doutrina espírita, nós podemos passar a vida inteira anestesiando a consciência, fugindo de erros e repetindo-os. Mas, com a desencarnação, vamos estar frente a frente conosco, com a consciência. E aí virão sofrimentos, virão situações de expiações no mundo espiritual, onde ali já começa a nossa expiação, nosso sofrimento. Vimos aqui o médico materialista, enfim, e de forma que este operário aqui já começa em vida a minimizar os seus comprometimentos, porque buscou a justiça humana e ali já começa para ele o início de expiação. Se não o fizesse, o seu sofrimento seria maior no mundo espiritual e ainda estaria com a necessidade de reparação plena, 100%, para a próxima reencarnação. Aqui, pelo menos, ele já começa a expiar, a reparar, a começar dando conta à justiça humana,
Às vezes a justiça humana não descobre, mas da lei de Deus nós não escapamos. Da própria consciência nós não escapamos. E às vezes, alguns que são hoje condenados equivocadamente estão recebendo as penas não pelo delito de hoje, que não cometeram, mas pelo delito de ontem, que ficou impune a lei humana e a consciência de alguma forma não reconheceu ou tentou anestesiar. Mas a lei de Deus é educativa, não deixa estas situações assim simplesmente apagar o erro, conforme algumas religiões propõem. Não é pedagógico. A reencarnação nos permite voltar, repetir, refazer, reparar a lei da tentativa e do erro, né, até que a gente possa, num dado momento, acertar os nossos passos e não precisarmos mais das expiações, né? Então, comunicações muito interessantes, o comentário do Kardec, até ele chega a falar, o remorso já é uma consequência do desenvolvimento do senso moral. Depois aqui no final por fim, o último artigo, só antecipando, Kardec simplesmente vai fazer uma correção, porque num jornal foi publicado um artigo citando o seu nome, e ele disse que não era de sua autoria, até um artigo cujo conteúdo é bem diferente, é estranho à causa espírita, mas foi usado o nome de Kardec, e ele manda a carta ao jornal, o jornal reconhece através do autor do artigo que realmente foi um descuido do revisor e que na verdade não era de autoria de Kardec, mas ele queria fazer menção a Kardec num determinado ponto do artigo. E temos aqui 3 valiosas comunicações, uma falando plano de campanha à Era Nova, parece que foi ditada hoje, porque fala desses momentos difíceis que o movimento espírita passaria, de desordem, de divisão, de confusão, de subdivisões, né, de supostos médiuns, de publicações ditas espírita, mas que nada tem a ver com o seu conteúdo, mas que viriam as novas gerações, agora a gente sabendo desta ápice da transição, espíritos missionários da Terra reencarnando massivamente, de Alcione, conforme a obra do Divaldo Transição Planetária, virão, e não temos dúvida que logo mais teremos, inclusive no próprio movimento espírita, não apenas no movimento espírita, porque esses espíritos muitos vêm compromissados com o bem em outras frentes religiosas, mas também no espiritismo, ajudando a equilibrar determinadas questões do movimento espírita. Então é bem atual, porque fala desses supostos médiuns, fala desses irmãos transviados. Orai pelos irmãos transviados. Felizmente, há esses que muitas vezes têm até seguidores, que começaram bem a tarefa espírita, e infelizmente por invigilância desviaram-se da tarefa e acabam causando malefícios ainda ao movimento espírita. Orar por eles. Muitos são advertidos durante o sono pelos seus guias, pelos benfeitores, pelo mérito que têm, pelo começo correto que tiveram. Depois, por orgulho e por outros fatores, desviaram-se, merecendo de nós oração, compaixão, porque são almas que se comprometem. Pois tem uma comunicação também muito bela, os espiões, falando dos veteranos do bem, e num dado momento ele fala até dos veteranos espíritas. Eu achei tão interessante, fala da juventude que se viriliza. Eu achei interessante esta mescla no movimento espírita entre o jovem e realmente o veterano espírita, né? O quanto o jovem tem que aproveitar. E jovem em dois sentidos, que estão chegando na doutrina, novos na doutrina, e os jovens da idade, olhando aqueles mais experientes. E nós vamos encontrar exemplos de Divaldo, né? Ainda Raul, ainda conosco, Divaldo, Franco. E na nossa casa espírita, às vezes chegamos ali, tem pessoas, dirigentes, trabalhadores de décadas da doutrina, são esses veteranos espíritas que nos acolheram, nos acolhem, nos instruem, merecem a nossa gratidão, né? Chegando ali, nos apoiar neles, aprender com a experiência deles. O jovem, então, essa mescla do veterano
do experiente com o jovem, porque o jovem não é a realidade do movimento espírita do futuro, é agora. O jovem estudar, né, e ser já aproveitado ali no dia a dia em algumas tarefas da casa espírita, com certeza. Mas eu achei interessante essa mensagem, falar dos veteranos espíritas, o quantos, muitos de nós, se a gente parar para pensar nossa história na doutrina, quantos lá atrás esses veteranos, esses comprometidos com a doutrina nos acolheram, nos ouviram no atendimento fraterno, nos deram passes, nos orientaram no grupo de estudo, e hoje o que somos na doutrina, graças ao conhecimento que temos, o esforço que fazemos para ser melhor, graças a esses veteranos, muitos deles já retornaram ao mundo espiritual, mas que foram capazes de nos ouvir, de nos acolher e de nos apontar um caminho seguro dentro das fileiras da doutrina espírita. Eu achei muito belo esse artigo, vale a pena ler. E o último artigo, a responsabilidade moral, que fala dessa ginástica intelectual que todos nós temos o dever, porque temos os próprios pensamentos, temos os pensamentos inspirados, temos a mescla disso, que às vezes vem uma inspiração e a partir dali nasce uma ideia, um raciocínio pessoal. Então é muito interessante isso, né? E aqui fala desse exercício intelectual que nós temos que fazer, porque há momentos nossos de reflexões pessoais, sem que os espíritos momentaneamente interfiram. É um momento nosso, é um momento de pensar, que o filme Nosso Lar mostra quando André Luiz volta para casa visitar a esposa que ficou, os filhos, e ele havia ali o segundo marido. Há um momento da obra, do filme, que mostra esse momento dele parar para pensar, para refletir, e depois vem o socorro espiritual, né? Então é interessante isso, para que a gente possa ter este exercício intelectual, não ficar acomodado apenas na inspiração, na ação dos espíritos. E mesmo quando venham, se misturem ao nosso pensamento, seja uma mescla, ou ainda que seja mais deles do que nós, ainda a nossa responsabilidade. Por isso o título da mensagem é responsabilidade moral, porque temos o livre-arbítrio de dar vazão ou não. Nem tudo que vem do mundo espiritual é bom, tem que passar pela nossa reflexão. Se é bom, se é fiel à doutrina, fiel ao Evangelho, às lições de Jesus, se eu devo não dar vazão a esta ideia, se eu devo dar vazão, se a partir dela eu devo fazer reflexões pessoais, individuais, para que esta ideia se aprimore, cresça e tenha bons frutos na minha vida. Então a responsabilidade é sempre nossa, porque faz parte do nosso mérito dentro do processo de evolução. Então vemos aqui uma revista espírita bela, com bastante material para que a gente possa refletir e seguir trabalhando fiel a Jesus, fiel a Kardec.